Pessoal, agora a gente vai falar sobre eleições em São Paulo. Acabou de sair uma pesquisa Datafolha dando o seguinte: Nunes com 55% e Boulos com 33%. Na largada, Afonso Benites, editor executivo do SBT News, tem mais informações sobre os números. Muito obrigado, Afonso. Oi, Léo, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. É isso, você trouxe os números aí. Nunes, Ricardo Nunes, atual prefeito, candidato à reeleição pelo MDB, 55% das intenções de voto, enquanto o Guilherme Boulos, deputado federal do PSOL, tem 33% das intenções de voto. 10% disseram que vão votar ou branco ou nulo e 2% ainda não sabem em quem vão votar. Se a gente comparar ali em 2020, quando Guilherme Boulos também foi ali para o segundo turno contra o Bruno Covas, que era do PSDB, e foi o prefeito que venceu a eleição e de quem o Ricardo Nunes era vice, o número ali ele é um pouquinho melhor, olhando para o lado do Boulos ali, porque naquela época ele foi 60 contra 40, as urnas abriram 60 a 40. Por outro lado, o ponto negativo para Boulos e o ponto positivo aí para Ricardo Nunes, no final do primeiro turno, a primeira pesquisa, desculpa, a última pesquisa feita antes do primeiro turno mostrava que Nunes teria 52 e Boulos 37. Então, esse levantamento de hoje do Datafolha mostra ali um crescimento de Ricardo Nunes, uma oscilação para baixo também de Guilherme Boulos, e ele tenta demonstrar um pouquinho como é que está sendo ali a variação dos votos desse primeiro turno, Léo. É um pouquinho do primeiro para o segundo turno. Você já tinha dito ali na edição de ontem aqui do Poder Expresso que a preocupação na campanha de Guilherme Boulos era abraçar, ter os votos, principalmente de Tabata Amaral, e esses Datafolha de hoje mostra que metade dos eleitores de Tabata, que teve 9, um pouco mais de 9% dos votos, metade desses eleitores vão com Boulos. Então ele não está conseguindo trazer todos os votos de Tabata, apesar de a deputada do PSDB ter declarado apoio a Guilherme Boulos. Léo. Pois é exatamente isso, Afonso. É uma situação dificílima para Boulos, dificílima, porque, de alguma forma, a campanha do Boulos esperava, a campanha do Boulos sabia que ia ser difícil pegar os votos da Tabata. Nisso eles acertaram. Não deixa de ser um erro trágico, um acerto trágico, né? Porque foi um acerto em relação a como mostra a pesquisa Datafolha, mas eles também, parte da campanha, achou que nesse momento poderia ter sido possível buscar os votos do Boulos. Do Boulos não, desculpe, do Ricardo Nunes. Foi um erro trágico que, claro que a campanha não acabou, está ainda começando, está ainda na primeira semana, a gente inclusive tem uma campanha muito curta, né? Que é mais uma dificuldade para o Boulos. Então, a campanha do Boulos, de fato, hoje, depois desse Datafolha, também saiu uma pesquisa Paraná, ali mostrando a dificuldade. A campanha do Boulos hoje baixou a bola porque sabe da dificuldade nessa corrida eleitoral. Afonso, se você me permite, eu vou chamar aqui o Vitor Miciato, analista político, doutor em História pela Unesp, professor do Mackenzie, para conversar com a gente. Professor, muito obrigado aqui pela presença, Victor. Vitor, situação muito difícil do Guilherme Boulos, pelos números que o Afonso apresentou, também por causa desse bastidor em relação à própria campanha do Boulos. A campanha do Boulos sabia que teria dificuldade com a Tabata, que acha que é um eleitor mais de centro-direita, o eleitor da Tabata. A pesquisa da Datafolha confirma. A campanha do Boulos achava que o voto do Nunes não era tão consolidado. Isso, de alguma forma, a gente precisa acompanhar o decorrer da campanha para ter a clareza disso. Mas a campanha considerava que poderia buscar os votos do Massal. Não conseguiu, essa campanha terminou praticamente empatada no primeiro turno, a diferença mínima de votos entre os três candidatos. Começa o segundo turno com a diferença já aí muito grande do Nunes em relação ao Boulos, que tem uma dificuldade, que enfrentará um desafio enorme, professor. Como o senhor avalia isso? Boa tarde, é um prazer novamente estar falando com vocês. Eu avalio da seguinte forma, a situação de Boulos
fica muito prejudicada quando a Tabata anuncia o apoio a ele, mas na mesma declaração, ela afirma que discorda de tudo que ele pensa, que é um projeto completamente diferente, mas que ela declara apoio a Boulos. Então, é um apoio em que ela diz que ela não vai estar presente com ele, que o seu programa é completamente diferente daquilo que ela pensa. Então, diante disso, eu diria que é um apoio pela metade, que reflete justamente nessa transferência de voto, que foi apenas de 50%. E no caso da relação entre Nunes e Marçal, por mais que Pablo Marçal diga que Nunes teria que pedir desculpa, que inclusive o seu apoio até para que candidatos votem no Boulos como protesto a Nunes, a verdade é que essa direita paulistana ela está muito bem consolidada, próximo dos 2/3, desde quando o João Dória explodiu nas eleições contra Fernando Haddad e consolidou uma visão de centro-direita que se perpetua na verdade, Dória, Bruno Covas e Ricardo Nunes. Afonso, por favor, uma questão aí, uma análise para que a gente feche aqui essa conversa com o professor. Por favor, contigo. Perfeito. Eu queria tratar com o professor o seguinte, a gente pega que o Nunes conseguiu 33% dos eleitores da Tabata, conforme essa pesquisa da Datafolha, né? Isso aí demonstra que, de fato, o eleitor da Tabata, ele não era um eleitor de esquerda, professor? É nessa linha? Ele não é um eleitor de esquerda, ele pode ser um eleitor de centro-esquerda. Talvez a palavra progressista se aproxime muito mais do que a ideia de esquerda. No entanto, ele é um eleitor que rejeita os extremos, em boa parte. Ele é um eleitor de uma terceira via. Portanto, Guilherme Boulos ainda é visto como um lado extremo nesse setor, enquanto que Ricardo Nunes não. Ele é visto como um lado mais moderado. Então não há essa transferência imediata e a gente vai perceber o seguinte: parte do voto de Tabata vai para branco e nulos e uma parte vai para Boulos. Talvez uma menor parte vai para Nunes. Mas o fato de uma pequena parte de Tabata ir para Nunes já é muito significativo. No entanto, o que a gente percebe é que os votos do Marçal, na sua maioria, foram para Nunes. Isso não acontece com Tabata, porque ela não se alinha dentro desse espectro da esquerda. Tanto é que ela tem um perfil mais liberal em determinadas situações, que a esquerda, inclusive, critica muito Tabata, gerando, assim, um distanciamento entre as duas propostas. Muito bem. Professor Victor Miciato, a gente está começando ainda essa campanha eleitoral no segundo turno. Já convido aqui para próximas participações. Afonso Benites, muito obrigado aqui pela presença aqui com a gente, com a apresentação dos números, com também análises. Muito claramente a eleição de São Paulo, a eleição que hoje já saiu das urnas favoritos, de alguma forma, o Ricardo Nunes, na expectativa de conseguir os votos do Marçal. Acabou que isso se confirma nessa primeira pesquisa Datafolha. A eleição está terminada? Não, ainda tem aí pelo menos 2 semanas e meia ainda aí para uma campanha. A gente sabe que tem fatos novos em campanha, tem a própria estratégia dos candidatos que muda, a gente tem pesquisa, a gente tem debate, mas a análise nesse momento, precificada hoje, quinta-feira, efetivamente, dia 10 de outubro, é de uma dificuldade muito grande para Boulos. Afonso, professor, muito obrigado. Até a próxima. Obrigado, até mais.